Opa, beleza. Então a parte de hoje ela inicia em trabalho e energia, tá ok? E trabalho e energia vai contemplar todos esses tópicos aqui. O que eu busquei, tá? Foi resolver. Eu acredito que eu não esteja com todos os tópicos prontos aqui, mas eu resolvi. Eu fiz o seguinte: eu reuni alguns exercícios lá da frente do material de vocês que ilustra o que eu estou querendo explicar aqui. Então eu fui lá no, tópico a tópico, não inventei nada, não pulei nada, peguei os 11 tópicos que estão no módulo seguinte aí, né? Que é o módulo, né, 8, tá certo? Trabalho e energia. Peguei os tópicos do jeito que estão aí e tentei, para cada tópico, fazer como eu fiz no capítulo anterior, dar uma aplicação para cada um deles, ok? Até destaquei o conceito de potência aqui, que eu acho que o Enem gosta demais desse conceitozinho de potência aqui, tá? O conceito mais elaborado que eu tenho, você pode olhar que é a dedicação do livro de vocês, que é um dos melhores que tem no mercado, é para o conceito e tipos de trabalho, praticamente mais da metade do capítulo, até considerando que o trabalho realizado aqui também, ó, mais da metade do capítulo fala-se exclusivamente sobre trabalho, né? Aí dá a justificativa da potência que está relacionada ao conceito de trabalho ser tão importante, tão cobrada no Enem, tá? Vocês viram em transformações gasosas o tanto que era importante o conceito de trabalho, né, na primeira lei e na segunda lei, para falar de eficiência. Era importante na primeira lei e era importante também na segunda lei da termodinâmica para falar de eficiência ou rendimento de máquinas térmicas. Então, o trabalho é um conceito muito, muito importante. Beleza? Muitíssimo importante. E eu vou resolver alguns casos de trabalho e energia. Tranquilo? Tranquilos? Então, vamos lá. Tá? É que eu estou chamando de teoria 1 aqui. Ela pega os três, né? Eu não consigo explicar na ordem que está lá, que foi colocado pelo material, né? Mas vai ficar bacana aqui. Então eu tenho o conceito do que é trabalho, vou falar do que é o trabalho e do trabalho realizado por uma força constante e horizontal. Nós fizemos isso muito em leis de Newton, tá? A gente vai só dar sequência aqui. Só é uma forma diferente de enxergar aquela situação lá que nós estudamos lá na, né, que estudamos lá em leis de Newton, tá ok? É a mesma coisa, uma visão, a gente vai, além de fazer os continhas que a gente fazia antes, a gente vai fazer uma análise energética, tá ok? E o trabalho é realizado por uma força resultante, né? Então, o trabalho é realizado por uma força constante e por uma força resultante. Eu já faço as três coisas de uma vez só, ok? Tranquilos? Então, eu tenho aqui duas situações, tá? Dois blocos, né? Bloco A e bloco B. Tenho as massas do bloco A e do bloco B. Tenho a força que está sendo aplicada sobre o bloco. Como eu tenho atrito, né, tem os coeficientes de atrito aqui, ó, coeficiente de atrito estático e o cinético, eu não sei se essa força aqui foi suficiente para vencer a inércia, né, a vontade disso aqui ficar parada, né, a vontade de ficar parado. Eu não sei se esses 75 newtons conseguiu vencer essa inércia. Se não venceu, ele esbarrou aqui na força de atrito estático. Se ele venceu, ele está tendo que superar os 75, está tendo que superar apenas a força de atrito cinética. Beleza? Mas o mais importante, não mais importante, mas a primeira coisa que eu tenho que falar aqui é o conceito de trabalho, ok? O conceito de trabalho, né, o que é trabalho, né? Trabalho, tem várias formas de a gente analisar o que é trabalho, ok? Uma delas, que eu falei demais, que eu sempre falo, né? Trabalho e energia. Trabalho, representado pela letrinha, o Wzinho aí, ele é variação de energia. Então, se tivesse alguma dica aqui, alguma coisa para falar aqui, seria: tente descobrir qual é a energia que está variando. Tá? Essa é uma forma. Agora eu pergunto: como que você faz para uma energia, tá? Para variar a energia de uma cadeira, né? De um objeto qualquer? Como que você faz para variar essa energia? Né? Bem, você poderia responder de forma simples: é só você transferir energia para ela. Aí eu te pergunto, então, como que você consegue
transferir, tá? Transferir energia para alguém, tá certo? Bem, uma forma de fazer isso é exercendo força. Através da força, né, vencendo o atrito, você consegue o quê? Quem exerce força sobre alguém, né? Esse alguém é uma massa, né? Bem, e quem vence o atrito, né, porque tem um objetivo, né, para fazer essa força, consegue, depois de exercer uma força sobre uma massa, consegue variar a sua velocidade. Pelo menos o objetivo é esse, né? E variar a velocidade significa variar, né, um dos tipos de energia que serão estudados aqui, que é a energia relacionada a movimento, né? E o que é relacionado a movimento? Cinético, né? Então, não é novidade para ninguém se eu falar que essa energia é cinética, embora eu esteja longe, né, de definir o que é energia cinética. Mas, enfim, essa variação de velocidade aqui, ou seja, a aceleração, ela foi provocada graças a essa forcinha aqui, beleza? Então, o que é trabalho, então? Trabalho é quando eu exerço uma força, tá? E essa força, ela é capaz de deslocar. Porque não adianta eu fazer uma força sobre uma massa e ela não provocar uma variação de velocidade. Então, eu não tenho uma energia resultante aí, vamos dizer assim, né? Então, tá aqui. Esse é o conceito de trabalho. Essa é uma das maneiras de se calcular trabalho. Mas você não pode esquecer e perder isso aqui de foco em momento algum. Ok? Então, isso aqui é o mais importante. Por isso que entra tem tanto tipos de trabalho. Por quê? Essa força aqui, ó, né? Essa força ela pode ser, é o que eu vou discutir ao longo aí, eu vou me organizar nos tópicos para não me exceder. Essa força ela pode ser constante, tá? Ela pode ser variável. Como assim variável? Constante ela pode ser, se eu estiver falando da força peso, a força peso é capaz de realizar trabalho, e é uma força constante, depende da situação. Tem força variável? Tem, galera, tem força variável. Se eu estiver falando de uma mola, estiver exercendo uma força sobre uma mola, seria um exemplo de uma força variável, porque depende o quanto eu vou deslocar essa força. Tá, e além de ser constante ou variável, ela ainda pode ser inclinada ainda, né? Ela pode ser inclinada como fosse o plano inclinado, e no plano inclinado, ela ainda pode ser constante ou variável, mas enfim, como tem várias formas de aplicar essa força, né? E só um jeito de deslocar, né? Ou você desloca ou você não desloca, então eu tenho que focar e preocupar só com essas forças aqui, tá? Então a pergunta é, não só, né, quando a gente pergunta qual foi a variação, qual foi a energia que variou, de certa forma eu estou querendo saber qual foi a força aplicada, né? Então tá aí, beleza? Tranquilos? Bem, então eu vou resolver esse exercício aqui, porque eu consigo explorar uma série de coisas aqui. Só faltou um dado aqui, tá? 75, foi exercida uma força de 75 newtons, e eu não sei se eu venci o atrito. Vamos calcular o atrito então. O primeiro atrito que eu calculo é o atrito estático. A primeira coisa que eu faço é calcular o atrito estático, beleza? E o atrito estático, ou como qualquer outro atrito, tá? Ele vai ser normal. O problema é só definir quem que é meu coeficiente. Ele vai ser a força normal, né, que é igual ao peso, que está todo horizontal aqui, vezes o coeficiente estático. Ok? Eu vou considerar como se aqui fosse um bloco só, né? E essa normal aqui, ela é exatamente igual ao peso, tá certo? Eu vou considerar ela igual ao peso aí e vou calcular considerando toda a massa, né, como se fosse tudo uma coisa só, tá certo? Vou considerar os 25 quilos aí, o 15, só para indicar aqui mais 10, vezes o G, que é 10, tá certo? Então, 25, 250 newtons. Essa é a minha
normal, a minha normal, tá certo? 250 newtons. Calculando o meu atrito, então, o meu atrito estático aqui, né, ele vai ser a normal vezes o maior coeficiente aqui, mesmo que não tivesse falado, vezes 0,2. Tranquilos? Então, o meu atrito aqui, ele vai ser o meu atrito estático, ele vai ser 50 newtons. Ou seja, eu consegui vencer sim. E se eu conseguir vencer, beleza? Se eu conseguir vencer, então eu não preciso mais dessa força. Eu venci ela, tá? Se eu venci, então agora eu sou sujeito a uma outra força aqui, tá? Que é a força do atrito cinético, já que eu estou em movimento, agora é o cinético que eu devo calcular, tá ok? Porque eu venci essa aí. Então, o cinético é a mesma normal, já vou calcular direto aqui, vezes o coeficiente menor. Eu venci a inércia, tá? Então, agora eu estou sujeito a uma força apenas de 25 newtons. Tudo bem, gente? Só falar. Então, o meu atrito cinético, que é a única força que eu sou capaz de, que eu vou precisar vencer aqui, é os 25 newtons, ok? Eu não vou me exceder, não, vou ficar só na questão do trabalho, tá? Vou ficar só na questão de falar sobre trabalho, tá? Então, eu tive deslocamento sim. Vou colocar um deslocamentozinho aqui, tá? Só para efeito de cálculo mesmo, tá? Bem simplesinho aqui. Esse aqui é o meu deslocamento, tá? É a única coisa que ficou faltando aí, é o deslocamento. Então, vou falar de trabalho realizado por essas forças aí. Deslocamento. Tá? Então, é a terceira coisa que eu vou calcular aqui são os trabalhos. Eu tenho um trabalho positivo, tá? Positivo, que é o realizado pela força aplicada, pela força que foi aplicada aqui, ó, tá? Pela força aplicada. Carlos, mas essa força não é a resultante. Não, não é não, tá? Aplicada. Ela não é a resultante, tá? Então, ela não é a resultante. Então, esse trabalho aqui eu vou calcular, tá? Esse trabalho é um trabalho positivo, que é os 75 newtons que o cara exerceu. Pelo menos ele transferiu essa força, né? Para ele transferiu. Então, ele conseguiu, ele realizou um trabalho de 750 joules, né? Não vou, é a mesma unidade que eu sempre trabalhei lá. Então, esse é um trabalho positivo, tá? Positivo. 700, ok. O cara transferiu essa força, tá? Essa energia, perdão, através dessa força de 75 newtons, ele transferiu essa energia de 750 joules. Mas o atrito consumiu um pouco dessa força. Tópico 4 aqui. Então tem um trabalho negativo aí, né? Olha só, tem um trabalho negativo que foi realizado pela força de atrito durante o mesmo deslocamento, ok? Durante o mesmo deslocamento. Então o meu trabalho negativo foi realizado por uma força de 25 newtons durante o mesmo, tá? O mesmo deslocamento. Então tem uma força, um trabalho, né? Ou seja, o corpo perdeu uma energia de 250. Aí ganhou 750, né? Mas ele perdeu 250. Então, esse trabalhozinho aqui é o trabalho negativo realizado pela força de atrito, tá? Então, não esqueça que é uma força contrária, né, à trajetória, então ela exerce um trabalho negativo, tá? Então, já falei sobre trabalho positivo, trabalho negativo, né? E para finalizar, trabalho resultante, certo? Trabalho resultante ou trabalho total, né? Tanto faz. Trabalho total. Só porque é mais fácil escrever trabalho total, que eu vou que é o trabalho realizado pela força aplicada mais o trabalho realizado pelo atrito,
que eu sei que sempre vai ser negativo. Tranquilos? Então tá aí, ó. Então meu trabalho aqui vai ser um trabalho, somando os dois aqui, eu tenho um trabalho resultante, né, o total de 500 joules. E positivo, né? 500 joules. Positivo. Tá ok? Então eu tive trabalhei com saldo positivo aí, né? Que foi esse carinha aqui. Tranquilos? Então eu falei que trabalho falei no slide anterior, praticamente, né? Que trabalho é variação de energia, que trabalho é força sobre deslocamento. Então, falei do conceito de trabalho, as forças que eu utilizei, que são todas constantes e todas horizontais, e ainda falei sobre trabalho. Eu falei sobre trabalho resultante, que é a mesma coisa que falar sobre trabalho realizado por uma força resultante. Aqui tem uma força resultante, né? Que são 75 newtons, né? Para a direita, e tem um atrito aqui, né? Que está ocorrendo aqui na superfície toda aqui, né? Um atrito contrário aqui, ó, né? Um atrito contrário, né? Um FAT, tá? Contrário. Então eu poderia falar de força resultante, eu poderia calcular a força resultante antes, né? Que é a força aplicada menos o atrito, né? Calcular a força resultante, né? E, consequentemente, né, minha força resultante aqui daria 50, né? 75 menos daria 75, opa, lá 75 menos 25, 50. E se eu fizer 50 vezes deslocamento aqui, vai dar os mesmos 500, né? Então minha força resultante aqui seria, né, de 50. Aí se eu uso a força resultante, basta pegar a força resultante vezes o deslocamento. Então eu acharia um trabalho idêntico também ao que eu fiz aqui no final. Então eu teria opção sim. Geralmente o exercício vai depender do exercício, né? Você vai me perguntar por etapas aqui, qual que é o trabalho realizado por cada uma das forças, né? Força aplicada, força de atrito, e se ele vai perguntar sobre força resultante. Beleza? Tranquilos? Gente, por favor. Então, recapitulando aí, né? Que a Anta aqui esqueceu de gravar uma parte aqui. Então, recapitulando aí. Agora eu tenho uma força realizada, né? Isso aqui não vai servir. Eu tenho uma força, estou calculando uma força realizada aqui, uma força constante. Só que o que me interessa são as forças horizontais, né? Nesse caso aqui, porque o movimento que existir aqui vai ser na horizontal. Então, eu rapidamente falei do conceito de trabalho aqui, que é variação de energia. A grande questão é qual a energia que está variando. E falei sobre trabalho igual a força sobre deslocamento, outro conceito importante, e que você deve perguntar qual força está realizando esse trabalho, que é o mesmo que se preocupar com qual energia que está sendo, que está variando, certo? Bem, falei que é possível calcular o trabalho da força peso, né? Mas como a força peso, né, eu não estou dentro do elevador, não há movimento na horizontal, na vertical aqui, então não há trabalho, né, na vertical. Existe força, uma força até constante, que é o peso, mas não há deslocamento. Então essa força não realiza trabalho. Para a mesma explicação serve para normal, que também não exerce nenhum movimento aqui na vertical e também não é capaz de realizar trabalho. Então, nessa direção eu não tenho trabalho. Mas se eu decompor o vetor aqui rapidamente, ok? O que acontece? Eu tenho uma componente na horizontal, tá ok? Que eu vou correr lá e vou falar sobre ela, que é uma componente horizontal ou uma componente X, né? Tanto faz. E eu tenho uma componente também na vertical. Você poderia fazer um caso. Tem uma aqui na vertical também, ó, tá? Eu não estou preocupado com ela pelo seguinte: ela encontra-se na mesma direção da normal, né? Essa força Y aqui, ou vertical, né? Ela encontra-se na mesma direção da normal. Então, se eu tentar calcular o trabalho dessa componente Y, eu vou achar zero, né? Não existe movimento ali. Essas forças aí verticais, elas não foram capazes de realizar nenhum trabalho, né? Então, a componente
a componente Y ali não me interessa, mas a X interessa demais, né? É a mais importante, ela é a X. Essa daqui realiza trabalho, então, e é o trabalho, acaba que é o único trabalho que existe no exercício. Então, é o trabalho total, ou o trabalho resultante, tá? Então, eu só tenho que descobrir quem que é esse F de X. Como calcular? Ele é uma parte da força F. Qual parte? A parte que está adjacente aqui, né? Grudada aqui. Então, eu vou usar cosseno de 60. Vocês viram recentemente essa decomposição de vetores, então isso aí não é novidade não, né? Mas nada os impede de perguntar. Então, a força X aqui, ó, tá? É a força de 90 que ele está fazendo, vezes o cosseno de 60, né? Meio. Então aqui é uma força de 45 newtons. Poderia jogar na fórmula direto, Carlos? Poderia, tá? Eu vou mostrar ali depois. Poderia sim, tá? Só que eu prefiro que você pense quais são as forças que são capazes de realizar trabalho ou não, como aqui eu apresentei 3 que não são, né? Ir lá e calcular essa força que você não vai errar nunca, tá? Agora, a fórmula, bem, agora o cosseno aqui atendeu bem, mas se ele joga o ângulo em outro lugar aqui, ó, se ele joga o ângulo aqui em cima, ó, aí já não é cosseno mais, é seno, e na fórmula da maioria dos livros aparece só cosseno. Ah, dá a entender que é sempre cosseno, galera, sempre. Não, depende de onde você vai colocar o ângulo. Se o ângulo estiver aqui, né, na direção que te interessa, encostando na direção que te interessa, é cosseno. Mas se ele tacar o ângulo aqui em cima, acabou. Né? Se em vez de dar o 60, ele dá o 30 aqui, ó, aí já não é seno mais, já não é cosseno mais. Né? Mas enfim, então a minha força X aqui, que é a única força que é capaz de fazer alguma coisa aí, é de 45 newtons. Tranquilos? Né? Aí não foi dado, né? O professor de física nem para ajudar não deu deslocamento. Aí eu vou colocar um valor aqui hipotético só para ilustrar, né? Um deslocamentozinho, como no exercício anterior, de 10 metros. Ok? Então esse vai ser o deslocamento. E a única pessoa que contribuiu para esse deslocamento aí foi essa forcinha que eu acabei de calcular. Então a única capaz de realizar um trabalho positivo, tá? Então, o meu trabalho vai ser a minha força, F de x, vezes o deslocamento. Só que eu já calculei o F de x, tá? Tem gente que gosta de pegar... Ah, não, caso eu estudei lá e achei que lá estava mandando fazer força vezes distância, vezes cosseno do ângulo. Aí eu vou te chamar a atenção, tá? Que depende de onde ele colocar esse tal de ângulo. Tá? Então, prefiro você pensar assim, ó, tá? Aqui é infalível, ok? Então, é 45 vezes o deslocamento, que é 10, ok? Quem que liga para alguém uma hora dessa, meu Deus? Beleza. Aí, tá aqui. Fechou. Trabalho positivo, 45, não, né? 450 joules. Tá ok? 450 joules. Beleza? Beleza? Então tá aqui. Isso aqui é um trabalho, tá? Um trabalho realizado por uma força, né? Inclinada. Só que eu chamei atenção aqui, né? Que não me interessa a força inclinada, porque força inclinada tem duas componentes. Geralmente uma não faz nada e a outra, né? Que faz. Então eu fui atrás do trabalho realizado pela força que me interessava. Várias forças aqui não fizeram foi nada, não realizaram foi nada de trabalho, ok? Tranquilo, tá tudo beleza, galera? Posso continuar aí? Força, próximo tópico, então, é o trabalho realizado por uma força variável, né? E aí já começa a entrar um pouquinho de análise gráfica, tá? E no final das contas, eu vou acabar caindo num tópicozinho lá na frente, que uma coisa leva a outra, que é o de energia potencial elástica, tá ok? A qualquer momento vai cair, o zoom aí vai cair, beleza? Bem, gente, ainda é 8h30, falta menos de 1 minuto, acho que 10 minutinhos aí no mesmo link, rola, não rola não? Que aí eu vou compensando a aula que eu perdi esses dias,
E aí, né, eu vou ter que acabar marcando uma aula extra, né? Mas aí não precisa ser muita aula, né? Eu sei que vocês estão apertados aí com o horário, tá ok? Final de semana já tem muita aula. Então volta 10 minutinhos aí. Terceiro ano é o único que caindo aí, vocês voltam no mesmo link. Eu tenho o trabalho realizado por uma força variável. Forças variáveis, quais seriam? Aqui está pegando dois tópicos, tá? Eu vou ficar só com um de trabalho e energia. Não vou iniciar esse aqui não, tá? Eu vou só falar sobre qual que seria o trabalho, que aí eu finalizo passei por todos os tipos de trabalho hoje, tá? Beleza? Então vou passar só por esse cara aqui e vou deixar a parte de energia em seguida, tá ok? Bem, primeiro que a força é variável, então seria, eu peço para vocês imaginar o quê? Se fosse um arqueiro, né? À medida que ele deforma e puxa o arco aqui, a força vai variar. Obviamente, né? Se ele puxar pouco aqui, ele vai transferir pouca energia do cordão da tensão, né? Porque primeiro você tem que você transfere através da mão aqui, do braço, uma força para esse arco, né? Você vai aumentar a tensão aqui, né? Tremendamente aí. Vai ter uma certa deformação do arco aqui, então você vai acumular uma certa energia. Quando você liberar isso aqui, o arco em si vai transferir energia para flecha. E é obviamente que depende do quanto você vai puxar o arco. Então, por isso que a gente fala que é uma força variável, né? E se é uma força variável, né, vem a seguinte perguntinha, né? Bem, e aí, vai por terra o meu conceito de trabalho, né? Vai por terra o meu conceito de trabalho? Ou seja, não dá mais para chegar aqui e falar que o trabalho é força, não vai deixar nunca, tá? De ser, né? Força, trabalho é isso aqui. Ah, não posso falar mais. Por quê? Porque essa fórmulazinha aqui, ela só pode ser usada quando a minha força é, é constante. Sim, tá? Mas há outras formas de resolver, ou fórmulas, né, de resolver, mas o conceito não deixa de existir. Como a força é variável, e seria também, se eu pensasse numa mola, né, à medida que eu vou puxando a mola aqui, vou deformando a mola, eu vou aumentando a força da mola, né? Vai surgir uma força aqui, ó, uma força elástica, né? E essa força, ela é maior, né? Ela é Quanto maior a deformação, né, maior é essa força, ok? Quase que eu misturei um outro conceito aqui. Maior é essa força. Então, para falar sobre essa força variável, eu preciso de um gráfico. Eu preciso de um gráfico que é força vezes deslocamento. Então, você pode imaginar que aqui tem um Dzinho e aqui tem um F, tá? Aí, quando eu for falar sobre energia potencial elástica, eu falo um pouco mais sobre Kx, a força de uma mola e tudo mais. Mas, a princípio, né, quando essa força é variável, eu tenho que recorrer ao gráfico. Porque o que é calcular a área de um gráfico? Bem, se o gráfico é força em função, calcular a área desse triângulo, por exemplo, aqui, ó, né? Vamos lá. Calcular a área desse triângulo aí, né? Calcular a área desse triângulo, a área, né, do triângulo, é o mesmo que fazer base vezes altura dividido por 2. Quem que é a base? Né? Quem que é a altura? Você está fazendo força vezes deslocamento dividido por 2. Ou seja, você está fazendo newtons vezes metros e você vai encontrar joule. Você está fazendo o que a gente fazia antes, de certa forma. Ok? Você está fazendo o que fazíamos antes. Então o conceito prevalece, só muda o jeito de calcular. Então agora eu tenho que calcular trabalho, só que agora com base em área. Tá? Aqui é uma situação de um exercício teórico, né? Onde você só tem que saber, não vai calcular uma área maluca dessa daí. Você só tem que saber, teoria, que ele é igual a essa área. E aqui não, aqui é na prática. Você vai ter que fazer esse cálculo sim, tá certo? Que é prático. Você vai ter que fazer esse cálculo aí para nós. E aqui também, né? Você também teria que fazer esse cálculo aqui. Então, toda vez que a sua força for variável, você vai recorrer à área do gráfico, ok? Isso é para força variável.
tá certo? Então, sempre que surgir uma força variável, você vai recorrer à área. Você já fazia isso antes, em estudo dos gases, tá certo? Você vai continuar fazendo agora, né? Quando a sua força for variável, lá era quando a sua pressão era constante, você podia usar a fórmula. Mas quando a sua pressão era variável, você tinha que usar a área do gráfico, né? Então não mudou, o conceito aqui não mudou, tá certo? Aí aqui fala uma coisa interessante também, que é o seguinte: eu tenho uma área positiva e tenho uma área negativa aqui, né? Se eu quero o trabalho total, eu vou somar e lógico que eu vou ter um resultado menor aqui, porque isso aqui significa uma espécie de ganho de energia, né? Ganho de energia aqui, como se fosse uma perda, né? Nada se perde, alguma coisa dissipou, perdeu, um atrito, né? Nada se perde. Aqui, vamos colocar então um atrito, né? Aqui pode ser, aqui eu ganhei energia, alguém transferiu energia para mim, e aqui pode ter sido uma força de atrito, né? Que fez com que eu perdesse essa parte de energia aqui, beleza? Aqui o trabalho é todo positivo, então é isso aí. E aqui o trabalho também é todo positivo, beleza? Aí eu vou explorar um pouquinho mais esse tipo de força que está sendo usada aqui, ó, na mola, que é uma força elástica. Eu vou falar um pouco mais dessa força na próxima aula, tá? E como que ela nos conduz a chegar à energia potencial elástica, né? Que é possível armazenar energia tanto aqui no arco, tá certo? Quanto aqui na mola, beleza? Tranquilos? Então eu deixo isso aí para a próxima aula, beleza? Para não tomar mais o tempo de vocês aqui. Tranquilão? Um abração para nós, tá? Próxima aula, beleza? Exercício proposto aqui do próximo conceito de potência, tá? Aqui de potência já costuma cair algumas questõezinhas do Enem, né? Aí já começa mais aplicações, tá certo? E já começa a entrar na parte de energia, falar dos tipos de energia, né? Elástica, né? Que é retomar o slide que eu encerrei. Energia cinética e energia total, né? Energia potencial gravitacional, elástica, cinética e a total, que é a mecânica. Beleza? Algumas análises gráficas aí. Aí eu já tenho como resolver alguns exercícios, tá? Da apostila de vocês aí. Beleza? Eu vou buscar lá, como eu fiz na última, tá? Não tá aqui, só alguns, né? Eu parei aqui, ó. Eu vou buscar, parei no tópico 6, eu vou buscar alguns conceitos, algumas aplicações aqui. Beleza, galera? Então, no mais,